Esta imagem é real? Para que lado Giovanna Antonelli está girando? Qual a cor deste vestido? A ciência foi longe demais? Deepfake é o fim da civilização? Lá em casa tinha um cachorro e o pintinho Bill. De acordo com o neurocientista Patrick Kavanagh, o que a gente enxerga quando olha o mundo não é bem a realidade, mas sim uma história que o nosso cérebro conta pra gente. E se essas histórias forem tudo mentira, a gente tá perdido, porque eu sei que ninguém tá fazendo checagem de fatos do cérebro. Você já fez a checagem de fatos do seu cérebro? Se a realidade à nossa frente é fake news, então todas as histórias que contamos sobre nós mesmos também podem ser uma grande mentira. Vai ver? Tudo isso é uma grande mentira. Será? Vamos conversar. Uma pessoa desavisada pode olhar para o céu e achar que tem um cobertor azul em cima de todos nós. Ou que os grandes reis do passado olham pra gente durante a noite. Tá olhando o quê? Ou que o sol nasce e se põe todos os dias. Mas tudo isso são percepções da realidade, ilusões, histórias. E aí o que acontece? Vem a ciência e estraga tudo. Várias descobertas científicas surgem quando, depois de muita pesquisa e experimentos, aprendemos que o que percebemos como realidade às vezes é uma mentira. A Terra não é plana, a gente é que está girando ao redor do Sol, os reis do passado são apenas bolas de gases, e isso aqui não é um vestido, e sim o novo uniforme da raça Saiyajin. O que mais que é mentira, então? Talvez tudo? Ok, essa pergunta não é novidade. A alegoria da caverna do filósofo e blogueiro Platão propõe um cenário hipotético em que vários homens estão dentro de uma caverna vendo sombra de gente achando que é gente. Normal. Bem-vindo à cyberrealidade. E com a evolução da animação e da computação gráfica, realidade aumentada, gráficos hiperrealistas em videogames, mundos abertos que oferecem infinitas possibilidades e a perturbação que é assistir um deepfake, qual que é a diferença, afinal, entre realidade e uma simulação da realidade? Sei lá, gente. Como é que eu vou saber? Ah, vocês querem que eu continue falando, né? Ok, vamos falar de gato. O gato de Schrödinger é um experimento mental que tenta ilustrar conceitos de física quântica através de um exemplo meio banal. Um gato numa caixa. A história conta que ninguém sabe se o gato está vivo ou morto porque a caixa está fechada. E até que alguém faça o unboxing do gato de Schrödinger, é possível que ele esteja vivo e morto ao mesmo tempo. Só dá pra saber abrindo a caixa e olhando pro gato. É rápido e fácil. Mas ok, por que a gente tá falando disso mesmo? Por causa de um designer de games chamado Rizvan Virk. Ele é autor de um livro chamado A Hipótese da Simulação. E recentemente, numa entrevista, ele comparou o experimento do gato de Schrödinger com simulações de computador. Segundo esse cara, um dos grandes pontos de virada para que os games chegassem no nível de realismo que existe hoje foi a ideia de renderizar só o que tá visível para quem tá jogando. O primeiro jogo a aperfeiçoar essa técnica foi o Doom, de 1993. Aquele lá em primeira pessoa, protagonizado por um revólver. A ideia aqui era gerar só a luz, os objetos e o cenário que apareciam no ponto de vista da câmera virtual do jogo. E o que não aparecia não era da sua conta. Ou melhor, fica a cargo do cérebro preencher os gaps de informação. Esse raciocínio também está presente em linguagem de cinema, animação e ilusões de ótica. E revela muito sobre como o nosso cérebro funciona e como a gente enxerga as coisas. Quando a gente olha para um objeto se mexendo, a luz atinge a retina e depois se converte no sinal elétrico que precisa viajar para o nosso cérebro, e esse processo demora mais ou menos uns 50 milissegundos. Que significa que o que você está vendo agora não está acontecendo agora, e sim 50 milissegundos atrás. Bem-vindo à quarta dimensão. Mas para que a gente consiga reagir devidamente aos 1000 estímulos que chegam o tempo todo, o cérebro precisa meio que prever os movimentos antes deles acontecerem. É assim que um goleiro consegue pegar uma bola, por exemplo. Parabéns, futebol. Isso tudo aí não sou eu que tô dizendo, é um neurocientista, tá? Um neurocientista chamado Adam Hentman, numa entrevista pra Vox do ano passado. O nosso cérebro é muito bom em prever movimentos e preencher gaps de informação. Esse é o ponto. O que a gente entende como realidade é mais uma percepção da realidade. Uma história que o nosso cérebro conta pra gente. E, infelizmente, as nossas percepções, às vezes, elas são amigas falsas. Elas enganam, elas mentem, elas se aproveitam da nossa nobreza. E não só na hora de saber qual a cor do vestido ou para que lado essa mulher está girando. Às vezes,
Coloca uma música de mistério aí. Às vezes... Não, agora uma luz misteriosa. Às vezes, a gente precisa desconfiar até mesmo dos nossos pensamentos e das nossas memórias. No começo desse ano, o psicólogo Martin Conway deu uma entrevista para a BBC falando que as nossas memórias são quase como uma obra de arte baseada numa foto do passado. É que tudo que a gente sabe sobre si mesmo é baseado nas nossas lembranças, de onde a gente veio, onde a gente estudou, qual que era o nosso Power Ranger preferido. Mas isso aqui, ó, não é um HD. O que fica guardado na nossa cabeça não é um registro exato do que aconteceu. A nossa memória também é refém das nossas subjetividades. É por isso que muita gente tem certeza que o plantão que anunciou o atentado das Torres Gêmeas interrompeu um episódio de Dragon Ball Z, sendo que Dragon Ball Z passava na hora do almoço. E o 11 de setembro aconteceu às 9h59 da manhã. Eu lembro como se fosse ontem. É mentira. O ponto aqui é que a nossa memória é sugestionável. Nós somos altamente sugestionáveis. O que a gente lembra, o que a gente vê e até mesmo o que a gente acha certo ou errado é sugestionável. Por exemplo, tem um negócio chamado raciocínio motivado, que é um fenômeno psicológico que descreve a nossa tendência a dar mais atenção a dados que confirmem as nossas crenças e ignore os dados que nos contradizem. É o tal do viés de confirmação. Se uma informação nova confirma as coisas que eu já acredito, ótimo. Se não, eu guardo ela embaixo do tapete e começo a girar. Mas pra qual lado? Esse é um assunto que foi muito discutido durante quase todos os debates políticos dos últimos 4 anos. Por algum motivo aí, não sei qual. Alguém sabe? Não sei dizer. É claro que no ambiente de pesquisa científica e acadêmica, existem mecanismos pra gente não cair na falácia do raciocínio motivado. Mas e na sala de casa, assistindo o jornal? E na internet? E nas redes sociais? O que é real, afinal? Bem-vindo ao mundo dos algoritmos. É fácil se render ao cinismo e ao ceticismo diante de um mundo que faz a gente duvidar da realidade o tempo todo. Mas o ceticismo também é um problema. Se a gente já está condicionado o tempo todo a duvidar da realidade, é fácil transformar essa desconfiança generalizada em arma eleitoral. Hipoteticamente falando. Eu nunca disse isso, eu disse isso, eu falei isso, eu disse isso, Renata. É incrível as barbaridades que dá pra fazer com a tecnologia, né? Deepfake, fake news, eu jamais falei. Resumindo, não há esperança, não há realidade, nada existe, todo mundo girando. A lição aqui talvez seja, em vez de duvidar de tudo e de todos, tentar entender as nossas fragilidades perceptivas, identificar melhor os nossos pontos cegos, em que momentos a nossa mente engana a gente. Vai ter que ser um exercício constante agora. Mais uma chatice pra gente ficar prestando atenção o tempo todo. Mas é importante, porque assim, pelo menos com isso, quem sabe um dia, talvez, a gente consiga parar de girar um pouquinho.